Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia. Bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Isto o último dia da semana, onde realmente muita coisa se passou esta semana. Bom, começamos então já pelo dia de ontem, que esta minha caixa de preço foi completamente cilindrada, completamente ultrapassada. Inclusive é com os dados de ontem, que foram bastante contrários àquilo que mostra o preço ainda ontem e hoje a continuação. Mas isto já seria dia de ontem, o dia de hoje, mas até aqui seria o dia de ontem em que eu calculei na altura que pudéssemos ter aqui assim este suporte dado pela média móvel 21 no gráfico a 4 horas, que aguentasse o preço pelo menos durante o dia de ontem, e isto no caso de um índice de preços do produtor exatamente inverso àquele que saiu. Ou seja, a inflação à porta das fábricas veio bem abaixo do esperado, inclusive, digamos que há muitos dos componentes que são importantes para a constituição da tal medida preferida do Fed, o Core PCE Price Index, que veio em linha com aquilo que o Fed quer, ou seja, que uma inflação nos serviços, uma inflação uma inflação nos produtos, por exemplo, médicos, por exemplo, nos produtos de duradouros a baixar consideravelmente, e foi isso que aconteceu, e portanto tudo daria a indicar de que o mercado criaria mais expectativas de cortes de taxa de juros e portanto o dólar perderia e o euro-dólar iria ser suportado. Depois nada disso aconteceu. De facto houve estes números por parte do índice de preços no produtor, mas a reação do mercado acabou por ser completamente diferente, muito mais voltada, muito mais preocupada com o que está a passar neste momento na Europa do que outra coisa, ou seja, a tal situação que nós vimos aqui logo no início da semana relativamente à reação das eleições europeias, nomeadamente em França, com a situação de eleições antecipadas, da convocação de eleições antecipadas, a colocar muito mais peso aqui assim no nosso euro-dólar do que outra coisa. De facto, o euro-dólar neste momento começa a estar muito mais, contrariamente ao que tinha vindo até agora, muito mais orientado através do euro do que propriamente através do dólar, que era o que acontecia anteriormente. Aliás, espreitando aqui assim para este gráfico, é o gráfico do diferencial de taxas de juro entre as obrigações alemãs a 10 anos e as obrigações francesas a 10 anos, e o que nós vemos aqui assim é um disparo, digamos, nesse spread, nesse diferencial de taxas das obrigações, ou seja, o que dá a indicar que há aqui assim, digamos, uma desconfiança por parte do mercado, que vende fortemente aqui as obrigações a 10 anos, levando as yields para cima, substituindo-as obviamente pelas outras, pelas alemãs, por exemplo, em que, nesse caso, acaba por, portanto, ao vender aqui França e comprar a Alemanha, acaba por criar esta subida das yields, ou seja, é o contrário nas obrigações. Se vende obrigações francesas, elas caem, se compram alemãs, elas sobem, e, portanto, as yields vão em sentido contrário, e neste caso aqui o intervalo entre ambas aumentar fortemente, como podemos ver por aqui. E acho que nós formos para trás, vamos até outubro de 2023, e depois só bastante mais tarde é que vemos aqui novas situações destas. Vamos ver como é que continua. Para já, esta parte de hoje do euro-dólar estar a continuar a cair, tem a ver, a meu ver, com mais sondagens feitas, que nenhuma é boa ou favorece
Emmanuel Macron, e por isso o mercado continua com algum receio que um governo de extrema-direita, da senhora Le Pen, vá aumentar o nível de endividamento que levou já a um corte de rating por parte da República, do Tesouro francês, e ainda mais com com um partido que, por norma, tem sido até agora bastante anti-europeísta. E isso está a colocar realmente esse tipo de pressão. Bom, mas vamos dar aqui uma olhadela ao que aconteceu durante a semana, e durante a semana o que aconteceu foi, começámos por ver, tivemos uma semana extraordinariamente volátil, começámos por ter este tal, inclusive esta tal abertura em gap, em baixa, de do euro-dólar depois das eleições europeias, como acabei de referir. Entretanto, os dados da inflação fantásticos dos Estados Unidos acabaram por trazer aqui assim aumentar fortemente as expectativas de cortes de taxa de juros nos Estados Unidos, levando o euro-dólar a mínimos, que chegou aqui assim à volta dos tais 1,0850, como nós chegámos a verificar, para, entretanto, curiosamente, preenchendo este gap e voltando, entretanto, ontem e durante o dia de hoje, até agora, as poucas horas que houve, a cair fortemente, isto aqui já muito mais ligado, digamos, a duas coisas, a um posicionamento um pouco mais hawkish ou menos dovish do que o esperado por parte de Jerome Powell, por parte da Reserva Federal, em que vimos os tais dot plot a recuarem da previsão de 3 cortes de taxa de juros para apenas um, e por outro lado, e eu acho que é principalmente isso, o mercado a reagir às incertezas políticas na Europa, que poderão uma vez mais, digamos, abalar o próprio euro, que é o que está a acontecer, e a levar o euro aqui a perdas. Se nós formos ver aqui assim o gráfico semanal, vemos que depois desta vela bastante bearish da semana anterior, temos uma ainda, até agora, estas coisas são sempre como acabam e não como começam, temos que esperar pelo fecho da semana. Já a semana passada, se lembram, não tinha este aspecto quando falei logo pela manhã de sexta-feira, e depois acabou por ficar desta forma. Vamos ver o que é que acontece nesta vela, mas a ficar como está, temos aqui sim uma vela extraordinariamente bearish outra vez, em que está a expor, de facto, aliás, já está exposto o tal mínimo deste ano a 1,06, com o preço neste momento a negociar abaixo já, inclusive, é de 1,07. Em termos de MACD e RSI, eles mantêm de alguma forma relativamente neutros, embora já um pouco com um momento bastante mais negativo do que o que estava aqui há um tempo atrás, mas ainda assim bastante neutro, por assim dizer. No gráfico diário, vemos agora de novo o tal break da nuvem de Ishimoku que tínhamos falado antes. Obviamente que aqui assim a média móvel dos 200 dias está bastante lá em cima, uma vez mais, aqui à volta dos tais 1,0820, ligeiramente abaixo de 1,0820. A média móvel 21 está a preparar-se para cruzar de forma descendente a média móvel 200, num sinal bastante bearish para o par. Par esse que, entretanto, está aqui a quebrar os tais 61,8%, ainda havia tal hipótese de haver aqui assim este suporte que já tinha referido anteriormente, que seria os dos 61,8% deste movimento, dando a possibilidade de termos esta correção e depois o próximo continuar nesta tendência que, pelos vistos, acabará por desaparecer esta linha de tendência na medida em que ela vai ser, o mais provável é ser realmente quebrada. Já ameaçou aqui assim e agora parece estar a fazer realmente a confirmação, e uma vez mais com os tais 1,06, os tais mínimos do ano, a estarem a descoberto. Aqui assim, tanto o RSI como o MACD estão extraordinariamente negativos, mantendo, digamos, a tendência descendente do par destas últimas 2 semanas.
Ok, vamos aqui então terminar com o gráfico do dia de hoje. Obviamente que esta caixa, vamos colocá-la aqui de lado para já. O preço está aqui assim no RSI quase em território de sobrevenda. Uh, o, o Max também está aqui a dar uma forte possibilidade de continuarmos neste movimento descendente. O preço está bastante pesado, ou seja, o mercado está a empurrar bastante o preço em baixa. Estamos a falar de que o preço está, portanto, aqui caiu nestes tais 1,0725 tínhamos falado, está a romper os tais 1,07 que também tínhamos já alertado anteriormente e de facto agora o que nós vemos por aqui são, eu vou aqui fazer um zoom in, zoom out, o que nós temos aqui é esta referência que foi um primeiro toque desta linha de tendência ascendente que agora está a ser quebrada, que está aqui assim, que é o mínimo do mês de maio. Este mínimo do mês de maio está aqui à volta dos 1,0650. É, digamos, o próximo suporte a verificarmos. Se ele for quebrado, eu creio que não há aqui grandes dúvidas de que o preço poderá ir no sentido, neste sentido, ou seja, nos tais 1,06, o tal mínimo do ano, é o próximo objetivo quase natural do próprio preço. Em cima, o que é que nós temos? Ora, vamos ter este mínimo e ao mesmo tempo este mínimo, como vemos aqui assim, e portanto dá aqui assim esta resistência à volta dos 1,0725, que era o anterior suporte. A seguir, a nova resistência é a média móvel dos 21 no gráfico a 4 horas, que está então aqui à volta dos 1,0765, da tal que eu ontem colocava como suporte do próprio dia, e aquela situação que eu falei de que o euro-dólar poderia andar num intervalo mais aberto entre um 0,7 e um 0,9 ainda se coloca, mas está seriamente ameaçada, já que o preço continua a cair em força. Hoje eu diria que não me atrevo sequer a colocar qualquer caixa de preço, isto porque temos estamos a falar de uma sexta-feira, estamos a falar que o mercado pode reagir ainda mais a alguma outra a uma outra notícia relativamente às eleições francesas, nomeadamente. Portanto, há aqui um risco político bastante elevado. Isto numa altura em que vamos ter ainda hoje mais discursos de Christine Lagarde, de Isabel Schnafel, de Luís de Guindos, isto todos eles do Banco Central Europeu e membros bastante importantes, sendo Christine Lagarde a presidente, e Austin Goldsby no final do dia ainda nos Estados Unidos. Por outro lado, vamos ter os dados da Universidade de Michigan, a confiança do consumidor é importante. O Jerome Powell referiu a várias vezes a dizer que ainda estávamos com que esse consumo ainda continuava bastante acelerado. Vamos ver o que é que vai acontecer. O mercado está à espera que a Universidade de Michigan mostre um aumento de 69,1 para 72. Por outro lado, as expectativas de inflação, não menos importantes, que estão em 3,33% isto durante este próximo ano e a 5 anos nos 3%. Obviamente que provavelmente vamos ter aqui assim alguma queda nestas expectativas, isto vendo o que é que aconteceu nos níveis do índice de preços do consumidor e do índice de preços do produtor. Mas creio que, digo ao que vimos ontem, isso não contou rigorosamente para nada. Tivemos isso aqui assim no índice de preços do produtor, que foi bastante abaixo do esperado e mesmo assim o preço caiu. Portanto, eu não consideraria tão importante e tão impactante hoje os dados norte-americanos e o mercado está muito mais impulsionado pelo sentimento de incertezas políticas do que outra coisa qualquer. Eu vejo aqui assim, hoje, se tivesse que colocar aqui assim a tal caixa que eu costumo colocar, eu gostaria de pôr, quase que a colocaria mesmo nos 1,06 cá em baixo, porque a probabilidade deste
deste movimento se manter é bastante elevada. Em cima, precisávamos de ver então estes dados do consumo ou da inflação completamente a inverter para que isso acontecesse, ou seja, a confiança do consumidor a cair fortemente e as expectativas de inflação a aumentarem muito, o que eu não estou a ver, sinceramente, acontecer, mas é sempre uma possibilidade. Isto é apenas a minha opinião e não constitui qualquer recomendação de investimento, como sempre. Mas o movimento que eu vejo no euro-dólar é para manter, é para continuar muito mais do que recuperar neste final de semana. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos um bom dia, um excelente fim de semana, bons negócios e segunda-feira cá estarei com mais um comentário diário ao euro-dólar. Até lá!